Como era mais que esperado, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, resolveu reduzir a taxa básica de juros em apenas 0,25 ponto percentual. Isso parece meio incoerente no ambiente de recessão muito pesada, que já compromete as projeções para o ano que vem. Se espera uma expansão muito modesta em 2017, se é que a economia brasileira vai conseguir crescer um pouco. E, além disso, a inflação, os vários indicadores têm apontado um comportamento muito melhor. Se espera, inclusive, que ela caminhe para o centro da meta, alguma coisa muito perto de 4,5%, já no ano que vem. Se era esse o objetivo do Banco Central, então por que não reduzir mais os juros? Lembrando, inclusive, que quando há uma queda da inflação, na verdade os juros teriam de ter uma queda ainda mais acentuada para que se efetivasse uma redução em termos reais, uma redução além da inflação. Mas, em vez disso, o Banco Central optou por ser cauteloso mesmo. Isso tem muita relação com o cenário internacional. A mudança das apostas do mercado começou exatamente com as eleições nos Estados Unidos, com a vitória de Donald Trump, que trouxe, claro, uma incerteza muito maior. Não dá para negar isso. A política econômica que ele deve implementar lá nos Estados Unidos pode trazer algum problema em termos de estabilidade fiscal, pode desarranjar as finanças, já que ele pretende reduzir impostos, ampliar investimentos, despesas do governo para alavancar um desempenho melhor da economia. Por outro lado, ele quer impor barreiras comerciais, isso poderia ter algum impacto também sobre a inflação, fora essa questão de gastos. Então, a conclusão do mercado é que, diante disso, há um risco maior de uma elevação mais forte dos juros nos Estados Unidos, o que mexeria com o fluxo de investimentos no mercado global. O Brasil poderia perder uma parte desse fluxo e aí haveria uma pressão sobre o dólar, com consequências sobre a inflação. Isso é tudo uma expectativa. Se houver a confirmação do cenário, aí isso recomendaria de fato uma cautela na política de juros aqui no Brasil. Se não acontecer nada disso, aí fica aberto o espaço para uma redução mais forte dos juros e, aliás, o próprio Copom sinalizou isso, que até pela retração da atividade econômica, por essa revisão das projeções, a expectativa é que a inflação tenha um bom comportamento, abrindo espaço para a redução dos juros. Só que tem a outra preocupação do Banco Central, que é em relação ao ajuste fiscal. E, nesse sentido, o atual quadro político que nós temos não ajuda muito. Nós estamos vendo um impasse muito grande entre os poderes, judiciário, Congresso, o governo, sem saber exatamente para que lado ir, como assumir uma posição mais firme, que não gere desdobramentos mais negativos em algum aspecto. Se ele defende a posição do Congresso, ele pode ter problemas mais à frente com o judiciário. E há implicações, inclusive, de integrantes do governo nas delações. Há uma grande expectativa quanto à delação da Odebrecht. Então, esse é um problema. Se o governo vai contra o Congresso, ele pode ter dificuldade para a tramitação de matérias, inclusive aquelas relacionadas ao ajuste das contas públicas. Olha que situação difícil. E, fora isso, Temer não desfruta de popularidade, de apoio mesmo da população. Inclusive, as manifestações marcadas para o próximo domingo não terão só como alvo o Congresso, esse impasse todo, a defesa da Lava Jato. Tem muito questionamento também da posição do governo. E, para viabilizar o ajuste fiscal, ele terá de tomar medidas impopulares como reforma da Previdência. Nesse ambiente, será que avança mesmo? Então, diante dessa dúvida, o Banco Central optou por ser cauteloso. Uma pena que isso tenha que ocorrer. Seria muito melhor que houvesse um entendimento no país, uma pacificação, uma negociação mais ampla para viabilizar a aprovação das matérias necessárias para criar essa base estrutural para a retomada do crescimento, para a adoção de outras medidas e políticas que possam estimular a atividade econômica, tentando, inclusive, fazer frente a esse desemprego que não para de crescer. Seria muito bom que a classe política tivesse consciência da necessidade de fazer isso. Mas é o que temos. E aí o Banco Central reduz menos os juros, consequentemente, o impacto em termos de reativação da economia será muito menor. É torcer para que 2017 traga um ambiente diferente e aí se confirme as projeções melhores, pelo menos no que se refere aos juros. Se espera que ele possa cair abaixo, a taxa básica de juros possa cair abaixo dos 11% no ano que vem. Ainda vai ser uma taxa alta demais, mas pode ajudar a dar algum fôlego a mais para a atividade.